Então, tá gravando. Vete, fica à vontade. E eu vou ficar aqui no canto, qualquer coisa, tô nos É bastidores. isto. Comecemos. Então, hoje a gente vai ter uma conversinha sobre antipsicóticos. A gente vai fazer uma abordagem acerca dos usos, né, dos antipsicóticos, os mecanismos de ação e como a gente precisa prestar atenção em relação a isso. Então, entender os antipsicóticos é muito importante porque eles são muito utilizados, principalmente nos pacientes mais graves. E geralmente é nesse momento que muitas vezes a gente começa a ter certas dificuldades, que bate a insegurança. Então, é muito bom a gente ter um bom manejo para a gente poder saber, tipo, um paciente que chegou dopado, tomando vários remédios, tomando remédios para diversas coisas, por que que ele está assim, como ele está assim, como a gente vai tratar. Então, vamos falar sobre antipsicóticos. Definição de psicose foi a primeira coisa que eu decidi trazer. Isso aí veio do próprio Stahl, que é o livro que eu estou usando como referência, é o livro de psicopatologia, de psicofarmacologia, que assim é praticamente uma sumidade, é muito gostosinho de ler. E, de acordo com o Stahl, ele define a psicose, né, como um conjunto de sintomas nos quais a capacidade mental, a resposta afetiva e a capacidade do indivíduo de reconhecer a realidade, de se comunicar e de se relacionar com outras pessoas estão comprometidos. Então é importante a gente pensar nessa definição, porque o principal ponto é a questão da conexão com a realidade. Quando a gente tem essa ruptura da conexão com a realidade, ou uma perda da conexão com a realidade, ela pode ser uma perda total, ou ela pode ser uma perda parcial. Quando a gente tem uma dissociação, quando a gente tem uma dificuldade, às vezes, de compreender as coisas ao nosso redor, até por um motivo fisiológico, então, por exemplo, qualquer rebaixamento de nível de consciência, sonolência, qualquer estado, até pressão baixa, glicose baixa, deixa a gente com dificuldade de reconhecer a realidade. E também a gente tem que e também com dificuldade de se comunicar. Mas o ponto na psicose, quando a gente entende que há essa ruptura, é porque existe um prejuízo total nessa conexão e de uma forma que a pessoa não consegue passar isso. Então, existe um comprometimento no reconhecimento da realidade, na comunicação e na relação interpessoal, nessas três esferas. E se existir algo numa esfera isolada, pode ainda se caracterizar como um sintoma psicótico. O que a gente precisa perceber, o que a gente tem que apreender, é principalmente como essa pessoa se relaciona com a realidade. A gente geralmente considera o ponto de ruptura o momento onde aquilo pode ser objetivamente provado como falso e nós sabemos que não é intencional. Então, toda vez que a gente vai atender um paciente, que a gente tem uma suspeita de psicose, até um paciente que, por exemplo, esteja em um estado maníaco, a gente vai falar sobre psicoses primárias e secundárias mais à frente, mas um paciente que esteja em estado maníaco, por exemplo, muitas vezes ele vai falar uma coisa, ou ele vai contar uma história, e essa história que ele vai contar, ela vai parecer completamente desconexa com a realidade, e pode ser verdade. Então, a gente só considera que uma história é uma produção psicótica quando a gente tem evidências disso. E aí, a partir dessas evidências, a gente vai buscando mais e aí a gente vai conseguindo aproximar. Às vezes, pacientes psicóticos falam a verdade sobre coisas que podem parecer psicóticas e não são. Então, é muito importante a gente entender isso para conseguir pegar esse momento. E também a questão da psicose, é importante que ela não seja intencional. Muitas vezes a pessoa vai contar uma história, por exemplo, por um motivo de mitomania. Então, uma pessoa que conta uma história muito fantasiosa por uma mitomania, ela não é psicótica. Ela tem uma alteração da conexão dela com a realidade, mas ela entende que aquilo está acontecendo. Ela entende o que está acontecendo e, consequentemente, ela tem noção de que o que ela está falando não corresponde à realidade. Então, apesar dela estar se comunicando dessa forma, a gente não tem uma estrutura considerada psicótica a partir dessa ideia. Então, a gente entende a psicose, né, principalmente pelas alterações no exame psíquico. Então, quando a gente tem o exame psíquico, aqui a gente tem as diversas formas do exame psíquico, eu achei essa imagem muito agradável de apresentar, e principalmente o que a gente vai percebendo dentro desse exame são alterações mais clássicas na senso-percepção, que é a capacidade que nós temos de perceber o ambiente ao nosso redor. Então, nesse caso, a alteração que acontece na senso-percepção, no caso da psicose, são as alucinações. Então, a alucinação ela é a alteração da senso-percepção que ocorre dentro da psicose. E elas podem ser auditivas, que é o mais comum na esquizofrenia, ou elas podem ser de outros sentidos. Então, existem alucinações visuais, alucinações táteis, alucinações de diversas formas. Um dia a gente vai fazer
conversa sobre psicopatologia e a gente vai falar sobre formas de alucinação, porque eu acho esse assunto super interessante. Alterações que também acontecem são no pensamento. Então, muitas vezes, você vai ter alteração tanto no curso quanto na forma, mas principalmente no conteúdo do pensamento. Então, o conteúdo do pensamento, ele pode ser descrito de diversas formas, a depender de como a pessoa se apresenta dentro da questão do sintoma psicótico. Então, aquele conteúdo do pensamento, em um caso de esquizofrenia, ele muitas vezes vai se apresentar de uma forma paranoide, ou ele pode se apresentar de uma forma desorganizada, nos casos da esquizofrenia epifrênica. Então, ele vai se apresentar com conteúdos diferentes, ou conteúdos fantasiosos, ou conteúdos desconexos da realidade, e o curso e a forma dele vão acompanhando de acordo. Então, o curso, por exemplo, do pensamento, que é a velocidade, é a organização como ele vai seguindo, né? Ele pode estar acelerado, ele pode estar diminuído, ele fica muito alterado nos casos de sintomas psicóticos, às vezes para um lado, às vezes para o outro. Então, num caso que a pessoa está com uma depressão psicótica, um sintoma depressivo grave, ela vai estar com o pensamento lentificado. Enquanto no caso onde a pessoa vai ter um curso acelerado de pensamento num sintoma, por exemplo, paranoide ou de mania. Então, tudo isso vai dizendo para a gente o tipo de psicose. Por isso que a avaliação dentro do exame psíquico é muito importante. Por isso que essa parte onde a gente avalia como o paciente se comporta é muito importante, porque a partir do momento em que a gente consegue avaliar isso, a gente tem uma dimensão do subtipo daquilo, porque só falar psicose é uma coisa muito ampla, né? Os transtornos psicóticos, eles envolvem uma gama de doenças e de diversas formas. Então, a gente vai tendo diversas alterações, mas os principais que a gente percebe são alterações no pensamento, na sensopercepção. Isso são as primeiras coisas. Conforme a situação vai se tornando mais grave, ou seja, conforme existe uma ruptura maior dessa questão da relação com a realidade, a gente vai tendo uma ruptura da consciência do eu. Então, a consciência do eu, que é a capacidade que nós temos de nos determinar em oposição ao ambiente, né, saber o que sou eu e o que não sou eu, isso começa a ser perdido em casos mais graves. Inclusive, eu recomendo que quem não assistiu, todo mundo deve ter assistido até na faculdade, provavelmente, Estamira, que é um documentário excelente sobre uma mulher que ela era catadora de lixo e que ela tinha um transtorno psicótico, e ela conseguiu criar os filhos, ela conseguiu trazer muitas questões, ela ficou muito famosa lá no Rio. Então, ela é uma história muito interessante. Eu tenho um documentário no YouTube, chama Estamira, e é sensacional. Depois eu vou mandar para o pessoal para vocês poderem ver, e em algum momento eu vejo de a gente talvez fazer uma sessão de assistir geral junto. Então, a consciência do ela passa a ser um ponto muito importante nesses casos mais graves, né? A gente vê muito comumente essas pessoas tendo essa ruptura da identidade, achando que são outras pessoas, ou tendo essa projeção de não conseguir se diferenciar. Então, tem pessoas que sentem até dores em locais externos. Eu já tive casos de pacientes que eles projetavam a extensão do eu em objetos. Eu sempre cito um caso que é meramente fictício, porque eu altero detalhes por motivos éticos, mas de um paciente que tinha uma relação muito forte com um chapéu. E toda vez que ele usava o chapéu, ele usava para tudo, absolutamente tudo. Ele tomava banho com o chapéu. E quando tentavam tirar o chapéu dele, ele gritava como se alguém estivesse tentando tirar a pele da cabeça dele, porque a consciência do eu dele estava rompida a um ponto onde ele se identificava com o chapéu. E isso gerava todas as outras coisas que alteravam diversos outros pontos dentro do quadro clínico dele. Então, o exame psíquico é muito fundamental dentro desse processo. Então, a gente vai falar sobre o que é uma psicose primária e o que é uma psicose secundária. Opa, Gabriel levantou a mão. Diga, Beth, eu fiquei com uma dúvida diga. sobre o reconhecimento da alucinação pela pessoa. Vou Uhum, falar como um paciente psicótico. uhum, Eu, na maior parte da vida, não reconhecia as minhas alucinações como alucinações. uhum, Mas chegou um momento, quando eu procurei ajuda, que eu passei a reconhecer. Então, se eu via alguma coisa, eu sabia que não existia efetivamente. Esse uhum. reconhecimento da alucinação, a pessoa reconhecer que ela está alucinando, é um critério diagnóstico para dizer se ela tem uma psicose ou não? Como que isso se relaciona com a perda da realidade? Essa é uma excelente pergunta. Quando você tem isso que você tem, isso não é uma alucinação. Isso é uma alucinose.
A gente diferencia o termo psicopatologicamente e a alucinação e a alucinose, elas se diferenciam justamente por isso. Quando a gente fala da alucinose ou pseudo-alucinação, ela é uma experiência involuntária, só que e realmente é uma experiência sensorial na ausência de objeto, né, que é a definição do que é alucinação na psicopatologia, é a presença de estímulo na ausência de objeto, só que ela é percebida como irreal. Então, na alucinose, você percebe que aquilo não existe. Então, é uma nomenclatura psicopatológica diferente. E tanto a alucinação quanto a alucinose, elas podem acontecer em diversos transtornos, tanto psicóticos primários quanto secundários. Então, o diagnóstico, ele só se dá quando você tem vários outros critérios. Então, a identificação de um sintoma psicótico, ela é a primeira parte do diagnóstico para os transtornos psicóticos. Então, acaba sendo uma questão que, quando você trata, você deixa de considerar isso um sintoma, você deixa de considerar isso um sintoma psicótico alucinatório. Ele passa a ser pseudo-alucinatório, o que significa menor gravidade. Perfeito, obrigado. Bom, então, nos transtornos psicóticos primários, né, a gente tem que falar sobre esses diferentes tipos, né? Esses transtornos, a psicose é a característica definidora, ou seja, eles se dão a partir da psicose e as outras coisas, elas se desenvolvem em volta para que a gente consiga fechar o diagnóstico. Então, a esquizofrenia, né, ela tem critérios diagnósticos de sintomas positivos e negativos, eu vou falar mais à frente porque é o principal marcador, né, da questão do sintoma psicótico, e eu vou falar brevemente sobre os outros. O transtorno psicótico induzido por substância, ele é bem claro, até, inclusive, é o que é induzido por uso de drogas recreativas, são sintomas psicóticos mediados pela ligação de dopamina nas coisas que geram dopamina por diversos fármacos. Então, tem diversas medicações que podem gerar isso, o próprio Zolpidem, por exemplo, e diversos, até substâncias, drogas mesmo que as pessoas usam recreativamente, que geram esse tipo de transtorno psicótico. O transtorno esquizofreniforme, ele é um paciente que não tem critérios diagnósticos para esquizofrenia, mas ele apresenta critérios parciais para isso. Então, existe uma forma de esquizofrenia, mas que não preenche critérios diagnósticos. Então, se dá o nome de transtorno esquizofreniforme. No transtorno esquizoafetivo, a gente tem a combinação entre sintomas de esquizofrenia associados a depressão moderada ou grave, ou bipolaridade de qualquer gravidade. Então, se a pessoa apresenta sintomas de esquizofrenia, mas junto disso tem depressão grave, isso não é esquizofrenia, isso é transtorno esquizoafetivo. Existem muitos casos de tentativas de suicídio em pacientes esquizofrênicos, e é uma causa muito recorrente de mortalidade. Mas em grande parte desses casos da esquizofrenia pura, os sintomas depressivos, eles não são diretamente relacionados a essa questão da tentativa de suicídio. A pessoa ela tem uma crise, ou tem um momento pontual depressivo e acaba acontecendo. Mas se ela tem depressão recorrente, paciente esquizofrênico que tem sintomas depressivos recorrentes, ele é um paciente esquizoafetivo. E por que isso é importante da gente pensar também? Eu não vou me alongar muito nisso, porque o foco dessa roda não é de psicopatologia. Então, acho que se a gente alongar muito aqui, vai acabar perdendo. Mas eu acho importante pontuar essa parte. No transtorno esquizoafetivo, quando você tem essa dinâmica de relação com a realidade que gera sintomas depressivos ou que gera sintomas maníacos, existe uma maior conexão do paciente com essa realidade. Então, em muitos casos, os pacientes esquizoafetivos têm menos sintomas psicóticos do que os pacientes esquizofrênicos. E aí a gente olha meio que como um espectro também. O paciente esquizoafetivo que tem sintomas graves, ele vai, obviamente, ter mais sintomas do que o paciente esquizofrênico que tem sintomas leves. Mas se você comparar no mesmo índice, assim, a média é que o esquizoafetivo tenha menos sintomas psicóticos do que o esquizofrênico. Então, isso também está relacionado, de alguma forma, ao fato de que o esquizoafetivo, ele também tem uma conexão mais forte com a realidade, o que, inclusive, motiva essas alterações de humor em muitos aspectos. No transtorno delirante, a gente tem uma limitação só ao delírio, que aí é uma alteração do pensamento, então não temos alucinações, não temos nada, temos apenas delírio. E é sobre um assunto geralmente específico. Então, o transtorno delirante, né, o transtorno delirante persistente, ele é muito comum em pacientes que têm uma vida, assim, perfeitamente compatível com a normalidade, mas em um aspecto pontual da vida,
aquilo ali desorganiza completamente. Então, teve um caso que foi citado por um professor em aula, que é de um livro de casos clínicos de um paciente que ele tinha a absoluta certeza de que a esposa dele estava traindo ele. E não tinha nada, nenhuma evidência. Nada, 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 nada. E aí ele tinha certeza de que a esposa estava traindo ele. Ele tinha uma empresa, ele era dono da empresa, ele fazia tudo, mas ele tinha aquela crença muito forte. Ah, mas não pode ser só uma ideia sobrevalorizada? Pode. Mas quando que a gente classifica isso como um transtorno delirante? E aí eu vou citar o exemplo que fez essa ruptura com a realidade ser uma coisa nítida. Ah, eles tinham um funcionário, aí a esposa dele estava conversando com o funcionário, e aí o funcionário fez o número 4 com a mão. E aí o paciente imediatamente falou, tá vendo? Tá vendo ali? Número 4. Ele falou. Eles se pegaram 4 vezes. Por quê? Porque ele criou essa questão e realmente teve uma ruptura completa da realidade. Então, a gente vai verificando isso e sim, é difícil. Porque tem coisas que a gente olha e a gente pensa que está ali na meiuca. Então, como tudo dentro da nossa área, o fator determinante principal sempre vai ser o sofrimento. Então, um paciente que tem um sintoma psicótico, de acordo com as avaliações, de acordo com as avaliações do PET scan, e que tem um aumento do D2 no sistema mesolímbico, isso gera alucinações, etc, etc. Se ele vive em um local onde essas alucinações são culturais, onde essas experiências são, por exemplo, religiosas, e aquilo não atrapalha a vida dele, vai na fé, literalmente. Não é uma coisa que a gente vai considerar um transtorno psicótico se não estiver gerando um sofrimento. Então, até esse ponto, a gente vai considerar que pode ser uma experiência psicótica, mas não classificaremos como um transtorno propriamente dito. Não sei, obviamente, que seja gerado sofrimento naquelas pessoas ao redor, né, pela forma que a pessoa trata, ou etc. O transtorno psicótico breve, ele é quando acontece um transtorno psicótico, mas que passa depois de um tempo. É literalmente só isso. Você trata, ele passa e não volta depois. Então, ele muitas vezes preenche critérios para diagnóstico de esquizofrenia, mas ele cede, e então a gente muitas vezes não sabe exatamente qual é a causa, é raro, mas acontece. E o transtorno psicótico devido à condição médica geral é simplesmente uma condição clínica gerando isso. Por exemplo, lúpus, hipertireoidismo, síndromes paraneoplásicas, câncer, amiloidose, várias coisas médicas que podem gerar sintomas psicóticos. É muito comum, mais comum que todos é idoso em UTI. Então, as psicoses secundárias, elas são as psicoses que são parte da doença. Quando nós falamos sobre psicoses secundárias, nós não utilizamos o termo delírio para falar de alterações de pensamento. Isso é só um conceito psicopatológico. Na medicina, a gente usa o termo ideação deliroide, porque a gente considera que o delírio ele é secundário a uma outra coisa na doença. Então, tanto na mania, quanto na depressão, quanto no Alzheimer e nos transtornos cognitivos, a gente entende que as psicoses elas são secundárias a outros fatores que são geradores dessa questão. Então, no quadro de mania, por exemplo, a gente pode ter mania, uma mania ou uma hipomania sem sintomas psicóticos. A pessoa pode ter uma ideia sobrevalorizada, uma ideia de grandeza, mas que não chega a ser um nível psicótico. Ela pode ter um impulso mais aumentado, ela pode ter uma alteração de humor, ela vai ter uma hipertimia, uma necessidade reduzida de sono, mas sem sintomas psicóticos. Então, a característica definidora da mania não é o sintoma psicótico. Da mesma forma que na depressão você pode ter, no Alzheimer você pode ter, e nos transtornos cognitivos também. Essa diferenciação é importante para que a gente não acabe colocando os diagnósticos de uma forma muito incisiva nesse aspecto. Diga, Wagner. Aqui eu tô com uma questão que eu acompanhei perto até demais, eu diria. Alguns Uhum, casos a evolução de alguns casos de Alzheimer. E uhum, me chama a atenção porque normalmente o Alzheimer ele começa, né, com os famosos relapsos de memória, né, uhum, principalmente memória de curto prazo. Depois a sim, gente vai vendo uma fala ficando progressivamente mais desorganizada, né? uhum, E aí você traz essa questão, né, de que começa a ter essa psicose, esses sintomas psicóticos secundários no Alzheimer. uhum, Tem algo que a gente consiga fazer para que isso não aconteça? Por exemplo, se eu tiver acompanhando um paciente que ele foi diagnosticado
com Alzheimer, ainda está com os sintomas ali no começo. O que a gente pode fazer? A gente só está indicado a tratar os sintomas, nesse caso do Alzheimer, do sentido da psicose, quando eles aparecem. Então, a gente só tem indicação de tratamento para os sintomas psicóticos quando a gente começa a ver os sintomas psicóticos. E a questão toda dos sintomas psicóticos no Alzheimer, até em relação ao fato deles serem secundários, é porque o que acontece? A ruptura da conexão com a realidade em uma pessoa com demência ou com esse tipo de acometimento, ela não é uma ruptura gerada por uma produção excessiva de neurotransmissores. Ela é uma ruptura gerada por uma dificuldade na formação das conexões que a pessoa tem e tinha anteriormente. E como ela perde essas conexões, ela perde a capacidade de se conectar com a realidade. Então, o tratamento com os antipsicóticos, ele vai funcionar para reduzir a agitação, ele vai funcionar para poder reduzir o quanto esses sintomas eles são gerados através de uma criação ficcional. Então, o que acontece muito nesses casos é que o paciente, como ele não tem aquele acesso àquela memória, ele gera memórias para poder preencher aquela lacuna. E aí o sintoma psicótico, ele vai entrando por essas memórias que são geradas para preencher aquela lacuna. Tanto que uma das psicoses mais comuns que acontece no caso de Alzheimer é a síndrome de Capgras. A síndrome de Capgras, que é a síndrome que também chamam de síndrome do impostor ou síndrome de Fregoli, elas são muito comuns nos casos de Alzheimer, porque o Capgras, ele significa o quê? A pessoa olha para uma outra pessoa que ela já conhece e acha que ela foi substituída por um impostor. Por quê? Porque a parte visual reconhece a pessoa, mas a parte emocional não. Então, é como se eu estou olhando para o meu filho, mas eu não me conecto emocionalmente com o meu filho. E qual que é a conclusão lógica do meu cérebro? Se eu estou olhando para essa pessoa, que é meu filho, mas eu não sinto uma emoção, eu não sinto uma conexão emocional, isso significa que esse não é meu filho. Então ele foi substituído por uma pessoa. Então essa lacuna, ela é cumprida por um sintoma psicótico, por uma inserção de um pensamento psicótico que se insere como uma forma de lidar com uma realidade que não é compatível com o processamento do seu cérebro, porque você não consegue mais extrair a memória daquela forma. Então acaba que os antipsicóticos eles ajudam, porque eles vão diminuir essa atividade dopaminérgica, eles vão diminuir essas lacunas que vão ser formadas, mas também eles vão acabar ajudando muito até pela própria sedação, porque uma parte muito grande desse sofrimento, dessa irritabilidade é a parte da confusão mental, e às vezes, infelizmente, a sedação acaba sendo um recurso que é utilizado como uma forma, não uma sedação intensa, obviamente, né, mas uma coisa moderada no sentido de evitar uma grande explosividade ou uma grande reatividade. Então, por isso a gente acaba, muitas vezes, utilizando antipsicóticos em dose baixa para pacientes com quadros demenciais em geral, não só o Alzheimer, mas nessa ideia de diminuir essa reatividade que é gerada porque as lacunas não são preenchidas na mente. E isso é uma discussão que é muito importante de se ter, porque é muito similar, por exemplo, a quando a gente medica com antipsicóticos crianças no espectro autista ou crianças com hiperreatividade. Porque quando a gente medica, por mais que a gente esteja sim gerando efeitos colaterais, a gente vai falar sobre isso, mas a gente está diminuindo muito o sofrimento daquela pessoa. Porque aquela pessoa ela vai estar o tempo todo com pensamentos paranoides, com pensamentos desconfortáveis, com medo das coisas. Então, aquele efeito da sedação e da redução das respostas que vai acontecer a nível de sistema nervoso central, ele também tem essa relação muito intensa com o sofrimento. Então, muitas vezes, o que a gente acaba pensando, não vai deixar ele dopado, vai deixar sedado, etc., mas tem que pensar em relação ao quanto o estágio que a situação não está gerando um sofrimento muito maior do que uma eventual pequena sedação, que obviamente sendo feita na dose certa, ela não deve ser uma coisa que deixa a pessoa incapaz e sim mais tranquila. Então, isso é uma coisa que é importante trazer. Valeu mesmo, porque, inclusive, eu tive alguns casos de atender algumas pessoas, algumas senhoras com Alzheimer em crises psicóticas no CRAS. Tem dias que o CRAS parece um CAPS, né? E geralmente as pessoas têm essa ideia de que a pessoa com Alzheimer é essa pessoa passiva, esquecida, né? E não relacionam com esse aspecto que muitas vezes é bem agressivo, bem agitado, né? Sim. Então, fez muito sentido essa sua fala. Obrigado.
É justamente esse preenchimento de lacunas, né? Às vezes, até no quadro dos iniciais de Alzheimer, a pessoa ela tem umas confusões pontuais do tipo, às vezes ela vai para poder resolver um negócio de documento, e aí ela chega com um papel que é uma nota do mercado, e ela entrega a nota do mercado como se fosse a identidade dela. E aí você olha para aquilo e você sabe que não é a identidade dela e você vai questionar. E ela vai ficar muito irritada, porque para ela, na cabeça dela, aquela lacuna foi preenchida e aquela nota do mercado se tornou a identidade. Então, até nos casos mais leves e moderados, às vezes a gente tem alguns sintomas dessas lacunas que não são exatamente uma síndrome psicótica, por assim dizer, mas são já ideações deliroides, já são pequenas formações. E é justamente por isso que é importante a gente trabalhar isso como uma psicose secundária. Porque quando a gente chega e fala que essa pessoa ela esqueceu, ela confundiu a identidade com uma nota de mercado, não quer dizer que ela esteja completamente desconexa da realidade, mas quer dizer que naquele momento ela teve aquele sintoma. Da mesma forma que uma pessoa depressiva que tem vozes de comando para se machucar, ela também não tem uma ruptura completa da conexão com a realidade dentro daquele âmbito, mas ela passa por aqueles sintomas. Então é um ponto que é importante a gente entender que não é uma característica definidora do transtorno. Então, seguindo. Os tipos principais de psicose que são descritos, né, principalmente, são basicamente a psicose paranoide, a desorganizada barra excitável, né, elas estão dentro da mesma subcategoria, mas eu separei para a gente falar um pouquinho mais dela, é a psicose depressiva. Então essas são as principais causas de psicose. A psicose paranoide, ela tem a ver com aqueles sintomas, né, que todos já conhecem da esquizofrenia paranoide, ela é caracterizada principalmente por esses dois aspectos, que é a beligerância hostil e muitas vezes um sintoma de megalomania. Isso é utilizado para a gente determinar a etiologia, a causa dessa psicose paranoide. Porque se a gente estiver vendo uma megalomania, se a gente estiver vendo um pensamento de grandeza associado a isso, a gente já pensa nos sintomas relacionados muitas vezes ao transtorno bipolar. Mas também é muito comum a gente ver pequenos rompantes de megalomania em pacientes esquizofrênicos paranoides, porque eles sempre vão ter teorias que vão ter uma justificativa. E geralmente a justificativa dessa teoria de perseguição acaba sendo uma justificativa individual. Então, as pessoas que estão me perseguindo por um motivo. As pessoas que estão me perseguindo estão fazendo isso porque elas querem o meu mal, porque eu fiz tal coisa. Então, porque eu, no meu trabalho, eu fiz um trabalho muito bom, e aí as pessoas começaram a me perseguir por conta disso. É, só apontando, Dinamércia, a referência do grupo a referência da aula é o Stal, que eu peguei disso para poder botar nesse coisa, é o Stal. E aí essa parte inicial foi tudo de lá, e aí para roda, a referência, cada um joga a sua aí quando forem falar, se tiverem alguma coisa que queiram trazer referenciado. Então, a beligerância hostil é aquele comportamento que a gente vê de reatividade. Então, você questiona um sintoma paranoide, você questiona uma afirmação relacionada a isso, e a resposta geralmente é uma resposta hostil. Então, por isso que a gente gerou aquele estigma péssimo, extremamente capacitista, de não contraria o maluco. Porque existe esse estereótipo que é relacionado a, de fato, uma beligerância que existe como uma resposta, mas ela tem que saber, você tem que saber lidar e contornar essas questões. Então, de fato, a gente evita um confronto direto quando a gente se depara com histórias assim, e a gente vai avaliando e titulando, tentando contornar para poder ir auxiliando o paciente. E uma coisa que é muito importante, principalmente para todo mundo que é psicólogo aqui, a maioria das vezes, vocês pegarem um paciente psicótico grave, vocês não vão ter o que fazer sem medicação. Porque sem a medicação, o paciente psicótico grave dificilmente vai aceitar a terapia. Seja por baixa adesão ou seja por simplesmente não aceitar o que for falado dentro da terapia, por não conseguir ter essa conexão. Então, a psicoterapia clínica convencional, ela vai ter muitas limitações. Em casos onde a gente tem uma desorganização maior, etc., tem muitas vezes que dá para trabalhar mecânicas corporais, dinâmicas de exercícios, etc. Agora, tentar acessar mentalmente a psicoterapia num paciente psicótico sem medicação é muito difícil. Então, é algo que é importante a gente pensar também. Na psicose desorganizada, a gente tem
é realmente uma desorganização do comportamento. Ela acontece muito comumente em quadros mais graves de esquizofrenia, principalmente na hebefrenia, que são os pontos de esquizofrenia que tem aquela questão de uma retorno a idades mais pregressas, né? Então um comportamento bastante infantilizado e uma desorganização muito grande da narrativa. Isso também acontece muito em pacientes bipolares. Então é muito comum a gente também ver uma psicose desorganizada em pacientes bipolares. Só que no bipolar a gente vê mais a psicose excitável, que é a psicose relacionada à expansão do humor. Então, isso é o característico do bipolar, só que ele vai ter características de todas as outras coisas também. Né? Então, a gente tem a psicose excitável como uma marcadora para a bipolaridade, que é essa questão do humor muito expandido. Então, a pessoa ela se comunica muito, ela fala rápido, ela tem qualquer coisa que você dá um start, ela vai desenvolver e vai muito a fundo e vai falando, então vai tendo uma dificuldade de organização principalmente, e aí que é excitável e a desorganizada se combinam, e geralmente em quadros de mania a gente tem muito comumente esses sintomas de megalomania e muitas vezes sintomas paranoides. Então a psicose excitável, que acontece dentro das dinâmicas da mania, ela acaba se cruzando com muitas outras coisas. E na psicose depressiva, né, a gente tem de forma muito comum, principalmente os sintomas de delírios, né? Então, os sintomas psicóticos na depressão, eles podem sim ser alucinações auditivas ou visuais, mas o mais comum são delírios. E muitas vezes a gente acaba atendendo pacientes com psicose depressiva que a gente não percebe, porque as ideações deliroides, né, nesses casos, ideação deliroide, as ideações deliroides, elas são muito marcantes, só que muitas vezes elas parecem que são só um discurso negativista. Então, tem vezes que a pessoa só fala assim, eu acho que não tem muito jeito, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que é muito difícil. E a gente vê isso como realmente um pensamento negativista. Mas quando existe um momento onde a pessoa chega no ponto de ideação deliroide, no ponto onde aquilo é desconexo com a realidade, no sentido de ser um delírio de ruína. Então, uma ideação deliroide de ruína. E isso é naquele momento onde a pessoa acredita piamente, independente do que a realidade diz para ela, que não tem salvação, que não tem o que fazer, que ela vai sofrer para sempre, que ela vai sentir que não importa o que ela faça, ela não tem como se recuperar. Isso é muito comum em casos de depressão muito grave. É muito comum quando você recebe pacientes, principalmente pós crise depressiva muito grave, né? Então, era muito comum quando chegava paciente para internar, eles estarem nesse estado, tipo, já tentei fazer tudo, já tentei tudo, não consigo, e não importa o que eu faça, não resolve. Então, às vezes, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo para ver o quão intensas são as ideias do paciente. E o que vai determinar se é um sintoma psicótico ou não é isso, é a intensidade. Então, quando a gente fala de delírio ou de ideação deliroide, o critério que a gente utiliza é uma ideia que não pode ser racionalmente combatida. Então, não importa o que você fale, não importa o que você argumente, não importa o que você posicione para o paciente, ele não vai acreditar naquilo que você está falando, porque ele tem aquela crença dele completamente enraizada e que não tem como ser desfeita por meio de racionalidade. Diga, Wagner. Talvez dar uma dica para o pessoal, vamos ver se você concorda com que é a forma como eu tenho lidado com essas pessoas quando aparecem lá no CRAS. O CRAS, ele é social, né? Então, assim, mas até vir a ajuda de um SAMU ou algo assim, a gente geralmente tem que lidar com o paciente. Isso pode acontecer na nossa clínica, na escola, na empresa, em qualquer lugar. Eu percebi que o mais importante ao tá tentando ali acolher essas pessoas, mais do que o conteúdo da fala, é o tom de voz, né, a afetividade que eu estou estabelecendo ali com a pessoa. Isso geralmente ajuda mais a, de repente, até a pessoa ficar menos exaltada, por assim dizer, né? É, E aí vai conversando, às vezes entra um pouco, às vezes sai um pouco até da alucinação que ela está trazendo ali, né? Uhum. Até chegar a ajuda, geralmente o psiquiatra do SAMU, no caso, né? Mas eu percebi isso, que muitas vezes, mais do que o conteúdo da fala, é o tom de voz, o ambiente também,
né? Tirar a pessoa de um ambiente. Então, se, por exemplo, está acontecendo ali na recepção, tentar levar para uma sala, né? E Sim. algumas coisas assim. Não sei se você concorda com essa forma de intervir. Eu concordo plenamente. Isso reforça muito a questão que foi trazida do que eu estava falando em relação à questão de ser uma ideia incoercível, né? Então, de fato, o conteúdo da fala, ele importa muito menos do que o tom, porque o conteúdo, ele não vai conseguir quebrar aquele pensamento. Quando a gente vai conversando com o paciente, o tom, a ideia do acolhimento, e muitas vezes até a ideia da gente conseguir mostrar para ele realmente que ele está no ambiente onde ele vai ser acolhido, vai ser o ponto principal para estabelecer não só o vínculo, mas estabelecer a dinâmica terapêutica. Então, realmente a gente espera o psiquiatra do SAMU e torce para ser um bom psiquiatra do SAMU, e é isso. E vamos que vamos. Mas sim, é exatamente assim que a gente tem que pensar em lidar dessa forma. Então, falando um pouquinho de esquizofrenia, que acaba sendo o ponto central, né, acaba sendo o ponto mais discutido quando a gente fala de psicose, tanto pela questão dos estigmas, eu acho que é importante a gente falar que a esquizofrenia, ela não é só uma questão relacionada à psicose. Então, a gente tem os sintomas positivos e a gente tem os sintomas negativos. Então, os sintomas positivos, entre aspas, é o que você ganha. E os sintomas negativos é o que você perde. Então, você perde o prazer nas coisas, você perde a capacidade de conseguir se conectar, você perde parte da sua cognição e você perde a capacidade de conexão com a sua própria realidade. Então, quando a gente está falando em relação a essa questão desses processos, é uma questão que é uma desorganização, muitas vezes, do comportamento, que vem dessa questão psicótica, mas não só a desorganização do comportamento vem da questão psicótica. A gente muitas vezes tem a desorganização por causa da própria dificuldade do paciente de se conectar com aquela realidade. Então, é um paciente que está em anedonia, que não sente prazer nas coisas, que ele está apático, que ele tá com embotamento afetivo e cognitivo. Então, ele fica com as emoções planificadas, ele fica com as emoções, muitas vezes, que ele não consegue se conectar com aquela realidade. Então, a perda também da conexão, ela gera sintomas que muitas vezes podem ser, em alguns contextos, né, até principalmente como a gente está falando, até daquele contexto religioso, etc., muitas vezes os sintomas negativos, eles são muito mais traumáticos e problemáticos para alguns pacientes do que os positivos. Então, conforme a gente vai tratando, conforme a gente vai organizando, a gente precisa ir entendendo essas dinâmicas. E principalmente porque os sintomas negativos, eles respondem menos aos antipsicóticos. Então, é muito mais fácil a gente deixar um paciente livre de sintomas positivos do que deixar ele completamente livre dos sintomas negativos, até porque muitos dos sintomas negativos também são efeitos colaterais do antipsicótico. Então, o antipsicótico pode gerar apatia, pode gerar anedonia, pode gerar embotamento afetivo por causa da sedação que ele gera. Então, por conta disso, muitas vezes o paciente ele pode ter sintomas negativos piorados por um tratamento por sintomas positivos. Então, por conta disso, é sempre a gente pensar. Então, é sempre a gente pensar em como a gente vai desenvolver essas questões. Tá? A gente tem dentro dos sintomas positivos, além dos delírios e alucinações, que eles são critérios diagnósticos, né? A gente tem outras alterações que não são critérios diagnósticos diretos, mas que também são secundários. Então, exagero da linguagem, desorganização do discurso, desorganização do comportamento e a agitação. Essa disforia neuroléptica, só para poder explicar, porque eu acho que é o único termo que não é tão claro, ele tem a ver com aquela questão principalmente da incapacidade de conseguir se expressar de uma forma racional e ter uma tendência muito grande à irritabilidade de forma grosseira. Então, por exemplo, eu vou recorrer a um estereótipo porque é um estereótipo que ele é muito comum dentro da nossa prática. Muitos pacientes que acabam ficando em situações mais de descontrole em relação à medicação, você percebe que são pacientes que muitas vezes quando você encontra eles em alguma unidade de saúde ou até mesmo na rua, quando eles interagem com alguém, eles geralmente resmungam alguma coisa, um xingamento, e muitas vezes acontece o paciente resmungar xingamentos ou se demonstrar de forma irritada simplesmente por uma disforia neuroléptica que acontece nesses casos de esquizofrenia. Então, às vezes, os pacientes eles têm leves explosões de raiva ou se demonstram extremamente irritáveis sem nenhum motivo. Isso é um dos sintomas também negativos que tem a ver com a perda do controle emocional. Então, falamos um pouquinho sobre
psicose, sobre esquizofrenia, e agora vamos entrar na parte mais pesadinha de parte neurobiológica. Então, alguém quer falar alguma coisa, pontuar alguma coisa sobre isso? Alguém quer trazer alguma questão acerca do que a gente conversou até agora? Para a gente, entre aspas, separar os assuntos. Ok, ninguém se pronunciou, então sigamos. Vamos falar agora sobre os antipsicóticos. A gente vai falar sobre 2 tipos de antipsicóticos e vamos falar sobre questões relacionadas a como esses antipsicóticos agem. Fisiopatologia da esquizofrenia é mais difícil. É difícil porque a gente não sabe muita coisa, né? É difícil porque a gente vai meio que chutando e tem 12 possibilidades diferentes. Então, é realmente bastante difícil quando você sabe pouca coisa sobre. Mas dentro desse processo fisiopatológico, né, a gente entende muito que a esquizofrenia e os outros transtornos psicóticos, eles têm a ver com a mediação de dopamina. Então, o que que acontece? A gente vai precisar atuar especificamente onde? Nos receptores D2 da via mesolímbica. Então é muito importante entender que o antagonismo dos receptores D2 na via mesolímbica, especificamente na via mesolímbica, são o que gera os efeitos antipsicóticos dos antipsicóticos, tá? Tanto dos convencionais quanto dos não convencionais. E depois, quando a gente for falar dos atípicos, eu vou explicar um pouquinho melhor por que isso é importante. Então, os antipsicóticos convencionais, eles são os que a gente conhece. Eles são utilizados para tratar sintomas de psicose, e o primeiro deles surgiu em 1950 com a clorpromazina. A clorpromazina ela é um antihistamínico, é um remédio para alergia. Só que os pacientes que começavam a tomar melhoravam dos sintomas psicóticos. E aí nenhum outro antialérgico fazia isso. Por que nenhum outro antialérgico fazia isso? Porque nenhum outro antialérgico agia na dopamina. A clorpromazina, portanto, ela se tornou utilizada como antipsicótico também. Então, ela começou a ser utilizada para poder tratar questões psicóticas, só que ela tem uma baixíssima potência. Então, a clorpromazina, ela é um dos antipsicóticos de menor potência, então ela acaba não sendo tão útil hoje em dia para alguns casos mais pronunciados, mas ela ainda é utilizada, ela é disponível no SUS, ela dá um soninho ok, ela pode ser utilizada como hipnótico, porque ela tem baixa potência, então a gente vai organizando isso. Então, quando a gente começa o tratamento, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer com que a via mesolímbica tenha os antagonistas de D2. Então, como vocês podem ver aqui, esse lugarzinho onde fica a via mesolímbica, e na esquizofrenia sem tratamento, ela tem um estímulo alto de dopamina, e por ter um estímulo alto de dopamina, ela gera os sintomas positivos. E quando você gera esse bloqueio pelo antagonismo de D2, você reduz os sintomas positivos. A gente estima que o nosso objetivo seja bloquear 60% dos receptores de D2. Então, nas curvas que a gente faz, nas curvas farmacológicas, quando a gente utiliza de meios de avaliação de se o medicamento está fazendo efeito, etc., a gente preza por esse número de 60%, que é um número mágico. Então, a gente tem essa questão de que eles atuam nos receptores D2 na via mesolímbica, mas eles não atuam só lá. Eles atuam em outros lugares também. E por atuar na dopamina em todas as partes do cérebro, isso não só vai gerar os sintomas que a gente quer, mas vai gerar vários efeitos colaterais. Então a gente considera que os antipsicóticos convencionais, eles têm alto custo e alto efeito. Então é um alto custo terapêutico, porque ele gera um sintoma bastante complicado de se lidar, mas ele tem um bom efeito no geral. Então, esses aqui são os antipsicóticos convencionais que ainda são utilizados, que a gente utiliza. Ele é baseado nos Estados Unidos, então tudo que está não disponível dos Estados Unidos, alguns a gente usa, tipo o sulpirida tem no Brasil, a gente usa bastante, é uma bosta, mas o pessoal usa ainda assim. Tioridazina também usam aqui no Brasil, que não sei por que ainda utilizam, mas ele é bastante problemático também. O que a gente tem aqui, que é importante saber, de nome, haloperidol, que é nosso querido Aldol, clorpromazina, que é muito utilizado no SUS também, que são bastante importantes. Então, é importante a gente entender que estes aqui são vários que a gente nunca vai ver. Então, a perfenazina, pimosida, pipotiazina, raramente vocês vão ver isso. Às vezes a gente vê pimosida em Tourette, mas também não é um fármaco muito bom. Então, daqui a gente tem o Aldol e a clorpromazina. Por que esses fármacos eles saíram tanto de linha? A gente vai falar disso agora. Efeitos colaterais.
eles geram muitos efeitos colaterais. Então, a dopamina, ela vai atuar em 3 pontos principais que são problemáticos aqui. O primeiro deles tem a ver com o antagonismo na via nigroestriatal. Então, quando a gente vai para a via nigroestriatal, você vai ter o antagonismo de T2 que está normal, porque ele não está elevado ali, ele só está elevado na via mesolímbica. Então, se eu estou inibindo a dopamina em outros lugares, eu vou estar inibindo a dopamina também nesse local. Então, quando eu perco essa dopamina na via nigroestriatal, você tem o que a gente chama de síndrome extrapiramidal, que são efeitos colaterais motores, porque eles estão agindo na área do cérebro responsável pela psicomotricidade. Então, você gera muito essa dificuldade de conseguir ter, muitas vezes, um controle motor fino, você tem tremores, você tem agitação psicomotora. Então, todos esses sintomas da síndrome extrapiramidal, eles são gerados por esse antagonismo na via nigroestriatal. Então, síndrome extrapiramidal, coordenação motora alterada. Agora, na via tuberoinfundibular, nós temos esse antagonismo de T2 gerando o quê? Aumento de prolactina. Então, o aumento da prolactina ele pode gerar galactorreia, então ele pode fazer com que as pessoas comecem a secretar leite, e isso aí independente do aparelho reprodutor, tanto corpos ovarianos quanto corpos testiculares podem ter elevação de níveis de prolactina por causa do uso de antipsicóticos. E quando ele faz esse antagonismo do D2 especificamente nesse local, ele já vai gerar tanto a galactorreia quanto, em alguns casos, a menorreia. Então, pessoas que têm corpos ovarianos que são tratados com antipsicótico vão acabar tendo uma possibilidade de ter perda na menstruação como sintoma, como efeito colateral ou irregularidade menstrual. Muitas vezes, pessoas que fazem uso de antipsicóticos e têm esses efeitos colaterais acabam não sabendo disso. Então, é importante também, nesse ponto, pensar que, muitas vezes, os medicamentos que vão estar sendo usados para tratar questões que não vão ser clínicas vão gerar consequências clínicas. E a gente vai ter também a sedação, sonolência e a boca seca, que vão ser efeitos gerados pela alteração dopaminérgica, principalmente a nível cortical global. Então, a gente vai ter essas alterações geradas por meio dessa mediação dopaminérgica. Então, isso são os antipsicóticos típicos. Então, eles agem dessa forma. E eles estão bastante em desuso, muitas vezes, no nosso tratamento atual, por causa dessa questão dos efeitos colaterais serem muito intensos. Então, é difícil você ver um paciente, por exemplo, do particular, que faça uso ainda de antipsicóticos típicos, a não ser, é claro, em momentos onde você precisa da potência em algum deles em particular. Então, por exemplo, muitas vezes você tenta vários antipsicóticos atípicos e não responde, e a pessoa só vai responder com Aldol, por exemplo, com haloperidol. Então, é um antipsicótico típico que tem uma potência um pouco mais alta. Então, por ter alta potência, muitas vezes ele acaba sendo utilizado, porque os antipsicóticos de alta potência conseguem chegar naquele número dos 60% de bloqueio dos receptores de dopamina, que é o nosso número mágico. Essa síndrome extrapiramidal é problemática a longo prazo por não ter resolução, né? Não, não é não. A gente tem resolução, a gente usa biperideno e a gente usa prometazina. São os 2 medicamentos que são utilizados para tratar a síndrome extrapiramidal. Se você vê isso na emergência, é só fazer uma ampolinha de biperideno. Inclusive é isso, a biperideno não Fenergan, tá? Fenergan não é tão bom para crise quanto o biperideno. O biperideno é melhor. Eu tô falando isso pro Felipe porque ele é estudante de medicina. Fale, Wagner. Enquanto você estava falando aqui, eu estava dando uma fuçada, porque eu estudei neuropsicologia, eu não fui tão profundamente assim, né? Uhum. Mas para o pessoal que leu um pouco do Luria, que estava vendo algumas coisas de ontem, por exemplo, o Luria ele vai focar mais, pelo menos nos trabalhos que eu li, ele vai focar mais nas áreas corticais, né? Que não é o caso aqui, que parece que esses medicamentos estão atuando. Mas para quem leu um pouco do Luria, eu entendo que isso tudo está afetando o que o Luria vai chamar de primeira unidade funcional, que é a unidade que ele vai falar de tono, vigília e estados mentais.
Então, se alguém for buscar lá no Neuropsicologia do Lúria, é nessa região que a gente Justíssimo. Não, mas isso que você citou da área cortical também é importante pontuar, porque os sintomas positivos, eles são gerados no centro, né? Eles não são gerados na área cortical, mas eles são gerados majoritariamente nessa via mesolímbica. Mas os sintomas negativos, eles são gerados na via mesocortical e no córtex pré-frontal ventromedial. Então, os sintomas negativos, eles são mediados por regiões corticais. O que faz muito sentido, porque assim, o que eu acho interessante no Lúria, apesar de ele na época só ter eletroencefalograma, sim, né, ele tem as 3 unidades funcionais, e nos níveis corticais ele vai ter os 3, quando ele estiver falando de córtex, ele vai estar falando de córtex primário, secundário e terciário. Mas uma coisa que ele vai frisar muito é que, apesar das diferentes regiões, né, terem ali seus papéis, elas têm uma relação não só de aferência e eferência com outras regiões, mas também de feedback muito grande, né? Então, faz sentido isso, né? Ele não trata esses sistemas como sistemas separados. O que eu vejo, inclusive, que é um problema dos psicólogos, né? Muitos psicólogos, eles vão entender quase como que se assim, as funções como pensamento, memória, etc., estão num lugar, essas funções mais, tipo, mais motora, percepção, etc., estão em outro, e elas não se comunicam, magicamente, né? sim. Então, eu tô até empolgado aqui, deu até um pouco de energia para mim, tá debatendo essas coisas. Mas essa parte é muito interessante. E aí, essa é a questão. Como a gente está usando o efeito, eu não cheguei a trazer porque eu achei que ia ficar muito extenso. Mas a parte dos sintomas negativos, eles são gerados por uma diminuição na atividade dopaminérgica na via mesocortical. Então, ao ponto que a gente tem dentro da via mesolímbica um aumento na dopamina, a gente tem uma diminuição na via mesocortical e no córtex pré-frontal ventromedial. Então, por conta disso que a gente fica nesse paradoxo do tratamento da esquizofrenia. Porque, teoricamente, se eu desse dopamina para essa pessoa, se eu colocasse dopamina, ela melhoraria dos sintomas negativos, porque eu atuaria com a dopamina naquele local específico. E aí eu melhoraria os sintomas negativos. Só que quando você está fazendo isso na pessoa que ela já tem os sintomas positivos, isso aumentaria os sintomas positivos também. Então, acaba que na esquizofrenia, quando a gente trata os sintomas positivos com remédio, a gente pode piorar os sintomas negativos, a menos que vamos falar dos nossos amigos antipsicóticos atípicos e explicar por que isso é muito bonito e muito legal e por que esses carinhas têm um mecanismo de ação que consegue ajudar a resolver o principal problema dos outros antipsicóticos, que é o estímulo dopaminérgico que é cortado em outras áreas do corpo. Então, por que esse estímulo cortical ele se mantém de uma forma ok em alguns antipsicóticos? Eu cito muito principalmente o aripiprazol, que é um excelente antipsicótico a nível de efeito colateral, porque eles têm mediações de outros receptores. E aí a gente vai falar sobre esse receptor aqui, que é o 5-HT2A. 5-HT2A é um receptor de serotonina, e ele é um receptor de serotonina específico de locais que são canais mediadores dopaminérgicos. Então, a partir do momento em que o antipsicótico atípico ele vai se ligar no D2, que é aquele receptor mesolímbico que vai se ligar nos outros locais, a gente também vai ter essa mediação 5-HT2A e que ela vai ter um papel muito importante na diferença. Então, o que diferencia um antipsicótico clássico de um antipsicótico atípico? Essa interação com esse receptor específico de serotonina. E como que essa interação funciona? Primeiro, vamos dar nome aos bois, né? Antipsicóticos atípicos, a gente está falando das pinas, das donas e dos pics. Então, as que terminam com pina, quetiapina, clozapina, olanzapina e azenapina. As que terminam com dona, risperidona, paliperidona, ziprasidona, iloperidona e lurazidona. E as que têm um PIP ou um RIP, que é o aripiprazol, brexpiprazol e a cariprazina. O que vocês não vão ver aqui? Ziprasidona e iloperidona. Raríssimo você ver usar no Brasil. Brexpiprazol e cariprazina também raríssimo. A azenapina até tem, mas não muito. O resto é muito comum.
Então, olanzapina, quetiapina, risperidona, paliperidona, lurazidona e aripiprazol vão ser recorrentes dentro da prática clínica. Então, é importante a gente pontuar um pouquinho, eu vou falar brevemente só sobre eles, só para a gente ter um contexto. Tá? Vamos primeiro começar pelo SUS. Então, no SUS, nosso querido SUS, além do haloperidol, nós temos a risperidona. A risperidona, ela é um excelente antipsicótico atípico, ela é um dos primeiros tratamentos, a gente usa até no particular com muita frequência, não é porque ela é disponibilizada pelo SUS que ela é inferior nesse aspecto, ele é um excelente remédio. Então, a risperidona e todos os outros antipsicóticos que são terminados com dona, eles têm um equilíbrio em relação a essa ação. Então, a gente tem, né, a gente já pegou que os antipsicóticos atípicos, eles vão agir tanto no 5-HT2 quanto nos receptores de dopamina. E o que vai diferenciar um do outro, o que vai diferenciar os diferentes tipos de antipsicóticos atípicos, são o quanto eles agem no 5-HT2 e o quanto eles agem na dopamina. Então, a risperidona e as outras donas, eles têm uma potência maior ou no 5-HT2, ou uma potência similar nos dois. Na maioria dos casos, eles têm uma potência um pouquinho maior de 5-HT2. E por que isso é relevante? Porque isso muda um pouco o perfil de efeito colateral, geralmente, e muda um pouco a resposta. Mas o que a gente tem como literatura? Todos funcionam. Todos funcionam igual. Então, existe uma farmacodinâmica e uma farmacocinética individual, muito similar ao que a gente conversou nos antidepressivos, onde os pacientes têm uma resposta meio que individual às medicações, com exceção de uma, a clozapina. A clozapina ela é o antipsicótico mais forte que existe, e ela é extremamente perigosa, porque ela pode causar diversos efeitos colaterais, inclusive ela tem necessidade de controle de alterações no sangue, porque ela pode causar uma neutrofilia grave, é uma causa muito comum de ter problemas relacionados a alterações, principalmente alterações mediadas por doenças autoimunes. Então tem que tomar muito cuidado com o uso da clozapina. Wagner, eu não sei se você levantou a mão de novo ou se isso ainda dá outra, mas fala se você for falar. Não, talvez correndo o risco de sair um pouco do tema, mas assim, a gente vê que, por exemplo, alguns desses medicamentos são usados também para regulação do humor, etc, né? Sim. E aí eu queria saber, e isso assim, eu não fui atrás ainda, eu queria saber se você já ouviu falar alguma coisa sobre. A primeira coisa que é passado para autistas, né, quase como se fosse remédio para autista, como se isso existisse, assim, é risperidona. Sim. E eu vejo muito principalmente para crianças. Você sabe se tem algum estudo, alguma coisa dizendo de efeitos colaterais a médio e longo prazo, ou isso ainda assim é muito recente, a gente ainda não sabe disso? E o que você acha dessa... porque eu vejo com muita frequência, tipo, Sim. basicamente toda criança que aparece no CRAS, que é autista, ela toma risperidona. Isso é bastante comum. Eu vejo muito que tem um uso exagerado, tá, da risperidona em casos de autismo, de fato. E esse uso exagerado ele está muito relacionado com o fato de que muitas vezes as pessoas organizam a questão do autismo como se o objetivo fosse acalmar a pessoa. Então, é uma coisa que realmente tem relação direta com essa questão de uma melhora objetiva nos sintomas. Então, existe uma melhora dentro da tolerância, existe uma melhora dentro da questão comportamental em crianças que têm alterações relacionadas a distúrbios, principalmente de disforias. Então, crianças que têm dificuldade de controle emocional, adolescentes que têm dificuldade de controle emocional devido à questão do espectro autista, os antipsicóticos têm uma resposta muito positiva, justamente por causa do efeito colateral que eles têm. Porque como existe um desequilíbrio dopaminérgico na questão do espectro autista, então existe uma alteração no metabolismo de dopamina, não se sabe exatamente como essa alteração, mas devido à redução, né, do hiperestímulo dopaminérgico, existe um objetivo, uma melhora em relação a esses critérios. E esses estudos, já foi feita até uma meta-análise em 2020,
e pegou vários estudos para poder avaliar a eficácia da risperidona a longo prazo, a nível cognitivo, etc., e foi encontrado que é bastante seguro. Então, uma meta-análise pegou 730 papers que avaliaram o efeito da risperidona na cognição, e a segurança dela e os benefícios de tratamento a longo prazo superam muito eventuais riscos. Então, qual que é o argumento? O argumento ele tem a ver com, por exemplo, se a criança estiver com uma menor dificuldade de controlar as próprias emoções, eu consigo trabalhar ela na terapia para poder ganhar uma margem cognitiva, para poder recuperar funções, para poder fazer com que ela aprenda a lidar com a neurodivergência, com que ela aprenda a entender o autismo e tolerar melhor as frustrações, e, consequentemente, isso vai melhorar a cognição dela a longo prazo, mais do que qualquer potencial eventual perda que poderia acontecer no medicamento. Posto isso, mesmo assim, não foi encontrada evidência de que existe uma perda, um prejuízo cognitivo pelo uso de antipsicóticos a longo prazo. Então, os efeitos gerados pelo antipsicótico, eles são reversíveis quando você suspende. Diga. Que eu fiquei, deu um certo alívio, então, ainda mais se lembrar que uma das principais causas da expectativa de vida de autistas ser mais baixa, né, além das comorbidades dos autistas de nível de suporte 3, que tem aí várias questões, geralmente são acidentes, né, coisas assim que eu acho que, né, pode estar relacionados com essas questões do humor. Interessante, Sim, sim. interessante. Valeu por trazer isso. Isso, não, isso é uma questão também que é muito complexa, né? Porque a gente muitas vezes busca, e não erroneamente, evitar a medicação, e a gente vai falar sobre os efeitos colaterais dos antipsicóticos a longo prazo, e realmente eles são preocupantes, mas no autismo especificamente acaba sendo um pouco mais fácil, entre aspas, porque você consegue suspender quando o paciente chega na idade adulta. Então, conforme você vai, tipo, mantendo, geralmente criança de 6, 7 anos, que precisa começar a tomar porque não está conseguindo ter uma boa tolerância na escola, está fazendo muitos episódios de disforia, está tendo muitas dificuldades de controle de humor, a gente utilizar o antipsicótico para poder acalmar isso, tratar na terapia, e aí quando ela tiver 12, 13 anos entrando na pré-adolescência, você já consegue suspender tranquilamente a medicação, porque a criança já aprendeu a lidar com as frustrações de uma forma alternativa. Então, muitas vezes medicar precocemente, entre aspas, que não é precocemente se tem indicação, né? Mas medicar cedo é um fator muito positivo de prognóstico, tanto em casos de esquizofrenia quanto em casos de transtornos de conduta com antipsicóticos. A questão realmente é o uso a longo prazo, que aí no caso da esquizofrenia é muito difícil de fugir, porque realmente a gente precisa usar antipsicóticos a longo prazo, e isso traz algumas complicações clínicas que a gente vai falar depois. Então, antipsicóticos de dona, eles vão ser, principalmente risperidona e paliperidona, eles são iguais, tá? São a mesma medicação. A risperidona, ela é a forma ativa da paliperidona. Então, a paliperidona, ela vai ser utilizada, quando ela é utilizada, ela é excelente, o Invega Sustena. Maravilhoso, um remédio caríssimo, mas ele é muito, 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 muito bom. Então, é o único tratamento utilizado para transtorno esquizoafetivo que tem aprovação para ser usado sozinho, que ele atua tanto na depressão, quanto na mania, quanto nos transtornos esquizofreniformes em geral, né, nos sintomas psicóticos em geral, e auxilia bastante. Como assim, informativo do outro remédio? É porque o que acontece? Quando você utiliza um medicamento em geral, você vai estar passando por diversos metabolismos. Então, como você vai estar passando por metabolismo hepático, metabolismo renal, isso vai fazendo com que o medicamento ele se degrade ou ele se altere baseado em cada organismo de cada pessoa. Então, quando você utiliza um medicamento que tem uma capacidade de ter uma forma de degradação diferente, ele consegue manter uma atividade melhor e uma atividade por mais tempo. Então, isso tem muito a ver com a forma como a psicofarma, como a farmacocinética do medicamento funciona. Então, por isso que ele é um análogo da risperidona, mas mesmo assim ele tem um efeito muito, muito bom e que acaba muitas vezes sendo superior ao efeito da risperidona. Então, acaba relacionado com isso. Então, a gente vai pensando nessa questão, até porque muitas vezes, como você decide qual usar, você tenta a risperidona porque ela é barata, e se não funcionar, você troca para paliperidona porque ela já é o princípio ativo. É basicamente isso. Se eu tivesse dinheiro infinito, eu usava paliperidona em todo mundo.
Se a gente vivesse no socialismo, seria a minha primeira opção de tratamento, porque ele tem menos efeitos colaterais em comparação com outros medicamentos similares, tanto a paliperidona quanto o aripiprazol. O aripiprazol também é um medicamento muito bom, que ele tem relativamente poucos efeitos colaterais também. Mas no SUS, geralmente, a gente usa mais risperidona e, honestamente, tá de muito bom tamanho. É um excelente medicamento, responde muito bem, é um grande acerto e um excelente custo-benefício. Lurazidona é muito utilizado em transtorno bipolar, tá? É o Latuda. Vocês vão ver mais utilizado em transtorno bipolar do que em esquizofrenia, porque ele tem uns estímulos de 5-HT1A e 5H7A, mas eu não vou me alongar muito nisso, porque já está maçante o suficiente. E a clozapina é um antipsicótico mais potente que existe. Isso que é o mais importante vocês saberem. Se alguém estiver tomando clozapina, tem que fazer exame de sangue todo mês, durante uns 6 meses, para depois ficar fazendo exame de sangue cada 6 em 6 meses. A clozapina é muito, muito, muito potente e ela é utilizada apenas em casos mais graves. Então, vamos falar um pouquinho sobre por que isso é tão bonito. O que é um receptor 5-HT2A? Eles são receptores de serotonina que bloqueiam a liberação de dopamina. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui os neurônios de 5-HT, que são os neurônios serotoninérgicos, e quando eles atuam dentro da fêmula sináptica, eles vão inibir a produção da dopamina, porque eles atuam no GABA, então a ligação da serotonina nos neurônios GABAérgicos gera liberação de GABA, porque a serotonina media o glutamato, que media o GABA, que inibe a dopamina. Para que importa disso aí? Basicamente, vocês lembrarem que o receptor 5-HT2A prejudica a dopamina. E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai inibir. Então, a partir do momento onde a gente faz uma inibição do 5-HT2A, a gente aumenta a produção de dopamina. Ué, mas a gente não está querendo diminuir a dopamina? Não está querendo diminuir a dopamina no cérebro? Sim, mas é aí que vem o pulo do gato. Os receptores 5-HT2A não são muito presentes no córtex mesolímbico. Então, por conta disso, a gente não vai ter uma alteração gerada na via mesolímbica por essa dopamina. Então, essa dopamina ela vai ser produzida nos outros locais do cérebro. Portanto, você vai combater os efeitos colaterais. Então, você aumenta a dopamina nos outros locais cerebrais e isso permite que você consiga diminuir os efeitos colaterais dos antipsicóticos através das outras vias. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso aqui é um esqueminha, né, de como funciona na via nigroestriatal. E aí, lembra que a gente tinha síndrome extrapiramidal? Porque a gente estava bloqueando a dopamina com antipsicótico atípico? Não estamos mais, porque agora a gente está bloqueando o nosso neurônio 5-HT. Como a gente está bloqueando esse neurônio 5-HT, a gente volta a ter dopamina na via nigroestriatal. Então, você tem menor incidência de síndrome extrapiramidal. Você tem menor incidência também de outras alterações. Eu não vou botar os mesmos esquemas repetindo as mesmas vias, mas vocês entenderam como isso funciona para as outras também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um antipsicótico atípico que é um dos meus favoritos dentro do tratamento prático, que é a quetiapina. A quetiapina, ela parece uma estrelinha. Ela tem receptor de tudo. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo. Só que os receptores dela eles são muito fracos e muito plurais. Então, a gente tem 3 faixas de dose. Então, o cara do Stal, ele decidiu que queria falar sobre mamãe urso, papai urso e bebê urso. E eu adoro essa análise, porque ele fala das 3 faixas terapêuticas da quetiapina. Então, a quetiapina, ela é hipnótica até 50 miligramas. Por quê? Porque ela age nos receptores H1, ela age nos receptores de histamina. Então, a quetiapina, na dose de 50 miligramas, na dose de 25 miligramas, que você vê uma galera tomando, não tem efeito antipsicótico. Não tem. Não funciona para efeito antipsicótico. Então, as pessoas passam com muita frequência quetiapina em dose baixa para tratar psicose e elas só estão gerando sedação. Então, é muito comum a gente ver quetiapina e honestamente, não é ruim, não. Em muitos casos, até como a gente estava discutindo sobre os quadros de agitação psicomotora, de agressividade em pacientes com quadros demenciais, a quetiapina é muito boa em doses baixas. Porque em 25 miligramas ela gera uma sedaçãozinha leve, ela dá uma calmadinha, não tem grandes efeitos antipsicóticos, mas ela consegue ser um excelente sedativo, um excelente hipnótico que tem uma meia-vida ok. Então, não é um bom remédio para isso. Em doses mais altas, a gente começa a ter outros receptores sendo afetados pela histamina. Pela quetiapina, além dos receptores histamínicos.
Então, essa dose de hipnótico, ela não aumenta. Se você der 50 miligramas de quetiapina, vai dar sono. Se você der 100 miligramas, vai dar o mesmo sono. Se você der 200, vai dar o mesmo sono. Se você der 300, também. Então, o sono da quetiapina para em 50 miligramas. Passou disso daí, se continua aumentando a quetiapina para dormir, a pessoa não entende de psicofarmacologia o suficiente para mexer com quetiapina. Então, a quetiapina em doses de 50 miligramas tem efeito hipnótico. Na dose de 300, ela vai ter efeito antidepressivo. E na dose de 800, ela vai ter o efeito antipsicótico. Então, eu não sei quem já tem pacientes que fazem uso de quetiapina, imagino que todo mundo tem pelo menos umzinho. Quantos vocês conhecem que tomam 800 de quetiapina? Quase ninguém. Então, a quetiapina, ela geralmente não é utilizada na dose antipsicótica, justamente porque a dose antipsicótica dela é muito alta, então ela teria que ser muito cara, né? Mas, em alguns casos, a gente consegue ver, sim, ela sendo utilizada como monoterapia também em casos de bipolaridade ou casos de esquizoafetividade, porque ela tem efeito antidepressivo, que ela tem uma mediação tanto como inibidor da recaptação de noradrenalina, como no 5-HT3C, trava-línguas legal, 5-HT3C, quanto na mediação aí, a partir da dose antidepressiva, já começa a ter uma mediação leve na dopamina. Então, a quetiapina é um excelente medicamento para a gente associar em pacientes depressivos com sintomas psicóticos. Porque com 300 miligramas não tem uma superação antipsicótica, não vai ter aquela dopaminaça que vai gerar os efeitos colaterais extrapiramidais, que vai gerar os efeitos colaterais de galactorreia, que vai gerar todos aqueles efeitos que a gente conversou anteriormente, porque ela vai atuar pouco, porque ela vai ter pouca inibição dopaminérgica. Mas ela vai ter uma excelente ação antidepressiva, porque ela vai atuar na inibição de noradrenalina, vai atuar em outros receptores de serotonina. Então, nessa dose de 300, ela se torna um excelente tratamento, por exemplo, para bipolaridade, porque ela trata tanto a depressão quanto a mania. E na dose de 800, a gente vê em casos mais raros, né, onde o paciente, por exemplo, já está tomando a quetiapina e está com 300, aí tem um sintoma, aumenta para 400, aumenta para 500 e vai chegando até 800. Mas, normalmente, a gente não vai ver a quetiapina numa dose antipsicótica tão importante assim, justamente porque o valor ficaria muito caro. Então, se você for dar 800 miligramas de quetiapina por dia, o cara vai gastar, sei lá, a caixa de 200 miligramas deve estar tipo R$ 150, a pessoa vai gastar aí por baixo R$ 800 com quetiapina. Para gastar R$ 800 com quetiapina, é melhor comprar a paliperidona, que tem um efeito com menos efeitos colaterais ainda. Então, considerando isso, esse é o ponto que a gente tem que falar sobre a quetiapina especificamente. Então, basicamente, a gente cobriu inicialmente esses aspectos, né? E eu vou falar um pouquinho só sobre cuidados e riscos dos antipsicóticos. Então, a gente abordou essa parte psicofarmacológica, né? Como eles atuam, e mais ou menos por alto cada um deles. Obviamente, eu não quis me alongar tanto assim, ainda teria muita coisa para falar sobre esse tema, mas eu não quis me alongar tanto para não ficar tão chato. E vamos falar sobre os riscos deles. Então, os efeitos colaterais dos antipsicóticos, eles precisam de atenção clínica. Isso é uma coisa que acaba acontecendo muito com pacientes que têm sintomas psicóticos. Eles são descartados da parte clínica. Então, o paciente muitas vezes chega e entra num processo onde ele chega no médico, ele vai no médico, renova a receita e vai embora. Ele vai no médico, renova a receita e vai embora. E ele chega num clínico, numa UBS, e às vezes ele nem vai. A gente tem um negócio, tem várias vezes que o paciente nem vai lá, que vai a enfermeira do local onde ele está ficando, a enfermeira do ILPI, da residência de longa permanência, etc., e não faz um exame, não faz um nada. Então, a gente precisa ter cuidados clínicos com pacientes em uso de antipsicótico, principalmente por causa do aumento do apetite. Isso é um efeito que acaba acontecendo de forma colateral com todos os antipsicóticos, alguns menos, principalmente o aripiprazol. Esse é um dos principais motivos pelo qual o aripiprazol é muito, muito utilizado e muito bom nesse aspecto. Ele é o que dá menos aumento no apetite, praticamente não causa, então ele tem essa vantagem. E aí você precisa considerar um mapa mental. Então, a gente tem aqui um mapinha mental que o Stahl traz, que é os pontos onde a gente tem que monitorar o antipsicótico. E eles são 3. O primeiro é no aumento do apetite. O aumento do apetite pode estar relacionado com ganho de peso, pode estar relacionado com alterações metabólicas, principalmente. Segundo ponto vai ser na questão de que já aconteceu o ganho de peso. Então, se já aconteceu o ganho de peso, a gente vai avaliar se está afetando o fígado,
que pode gerar resistência insulínica, está gerando aumento no triglicerídeo. Além do aumento no apetite, os antipsicóticos podem causar essas alterações nos tecidos adiposos. Então, além de gerar isso, é um problema importante. Inclusive, em crianças, esse acompanhamento clínico é necessário, certo? Corretíssimo. Principalmente porque um dos efeitos muito comuns a gente vê de efeito colateral em crianças autistas e uso de respirador é um ganho de peso muito grande. Então, essa é uma das questões clínicas que eu estava falando com o Wagner em relação a isso, do por que é melhor não tomar medicamento do que tomar e por que a gente não pode sair tacando para todo mundo, é justamente porque esses efeitos clínicos a longo prazo eles são perigosos. E crianças com alteração de colesterol é um passo muito perto para a gente poder ter adultos com problemas de colesterol, principalmente porque no autismo a gente tem muitas vezes restrições alimentares, isso já dificulta muito essa dinâmica. Então, uma criança com baixa tolerância à frustração, com já questões alimentares, que você aumenta o apetite dela, ferrou. Ela vai querer comer doce o tempo todo, vai querer, e aí se você falar não, ela vai chorar e vai gritar. Então é uma questão muito, muito importante da gente considerar em relação ao tratamento. E sim, realmente, ter alteração na sensação de saciedade é muito comum entre crianças com TEA, né? As alterações de propriocepção em geral e de autopercepção acerca de necessidades, elas são muito comuns, né? Tanto para mais quanto para menos. Então tem muita gente que, sei lá, passa várias horas e não sente fome, não sente sede. Então é bem comum esse tipo de questão. Então, vai atuar tanto nessa alteração do metabolismo de gordura, quanto no aumento do apetite, quanto nas células B do pâncreas. Então, esses três pontos são importantíssimos para a gente monitorar nas ações dos antipsicóticos, visando evitar esses efeitos colaterais, porque a gente não pode perder essa noção de que o paciente que está em tratamento independente de qualquer coisa, ele também vai ser um paciente clínico, porque ele também vai ter os outros aspectos biológicos dentro do corpo. Então, a gente tem que prestar muita atenção para que a gente não acabe reduzindo o paciente dentro dessa dinâmica. Então é isso, gente. Foi isso que eu trouxe hoje para a gente poder conversar. Deu um pouquinho, 1h30 quase de conversa. Eu acho que foi bastante tempo, mas eu consegui trazer uma organização dentro disso daí para a gente tentar trazer um pouco mais de informações sobre antipsicóticos. E aí agora eu vou abrir para quem quiser falar, quem quiser perguntar, falar, opinar. Wagner já levantou a mão, diga aí. Eu estava pensando aqui que eu acho que é isso que você trouxe, principalmente essa rota no final, né? Eu acho que é importante nós psicólogos nós termos ideia dessa preocupação, porque nós podemos ter esses pacientes, ou mesmo, por exemplo, eu no CRAS, né? Eu posso, por exemplo, sabendo que eu tenho um usuário ali que ele está fazendo esse tipo de tratamento, eu posso, no meu acompanhamento do meu pai, por exemplo, né, do meu acompanhamento familiar ali, perguntar qual que foi a última vez que você passou por alguns exames clínicos, né? Ó, e aí eu posso até fazer um encaminhamento para a UBS, ó, UBS, ver como é Sim, que estão as coisas aí, né? sim, sim, com certeza, com certeza. Né? Eu acho que e isso mesmo o psicólogo particular ele pode fazer isso também, né? De repente mandar um encaminhamento lá, ó, dá um pulo lá no postinho, faz um check-up, vê se está tudo certo, né? Sim, sim, com Porque são certeza. coisas que senão a gente não se atenta. A gente pensa, ele está tomando remédio, o psiquiatra cuida disso, mas a gente sabe que muitas vezes, principalmente isso que você traz é muito comum, né? A gente vê as pessoas falando, não, a minha tia vai lá com a minha receita na farmácia pública e pega a receita e ela renova a cada X tempo e é isso, acabou. Não é? É complicado. Isso realmente é uma questão muito, muito, muito importante dentro do cuidado dos pacientes. Isso não só, né, dos pacientes psicóticos mais graves, mas de todos os pacientes que têm essa alteração realmente de não conseguir zelar pela própria saúde em algum nível e que precisam desse suporte, né? E aí vai desde até do autista grau 1 de suporte, que às vezes não consegue ir no médico sozinho, que esquece, até o paciente mais comprometido no sentido de que tem que ser levado até o médico para isso. Então a gente tem que conseguir prover o suporte integral, independente do que a gente está tratando, né? Esse é o nosso objetivo. Mas é isso, gente. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Alguém gostaria de pontuar uma coisa? Hoje acabou sendo realmente bem mais maçante, então já peço desculpas, eu pedi desculpas antes de começar, porque realmente é um tema muito denso e é um tema que tem muita coisa de neurobiologia e tal, então
acaba que é uma coisa mais pesada. Mas é isso. Eu sou nerd de neuro, exatamente. Eu adoro neuro, pô. Eu adoro neuro. Eu aproveitei que eu estava fazendo essa parte desses slides, eu fiz a revisão completa. O Stall, ele tem cada perfil de cada receptor de cada um dos medicamentos. Aqueles quadradinhos coloridos, cada um deles representa um tipo de subreceptor de serotonina, e aí cada um deles tem uma ação específica. Então, aproveitei e fiz uma revisão completa de antipsicóticos, foi muito divertido. Mas é isso, galera. Então, como não temos colocações, vamos encerrar por aqui. Então, hoje esse encontro ficou gravado e aí a gente vai avaliar. Então, vamos vendo isso. Se alguém tiver alguma questão que queira que não vá para o encontro, mas acho que só quem falou quem pontuou alguma coisa verbalmente foi o Wagner e